Olá, meu anjinho! Se você achou que a história do príncipe Theo tinha acabado, você estava enganado. Na primeira parte, ele fez escolhas que mudaram tudo. Agora, ele vai precisar enfrentar as consequências. Porque toda decisão tem um preço. E às vezes, o passado volta quando a gente menos espera. Respira fundo, aperta o play na sua mente, porque a história do Theo continua agora. O dia que começou diferente. Theo acordou antes do sol e, sem pensar, colocou a mão debaixo do travesseiro. A chave estava lá. Ele ficou alguns segundos olhando para ela, como se aquilo fosse um pedaço de lua preso em sua mão. Era real. Theo se levantou, se vestiu em silêncio e colocou a chave no bolso interno do casaco. Ao tocar o metal frio, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo: propósito. Naquela manhã, ele desceu para o café tentando parecer normal. O rei lia pergaminhos, a rainha tomava chá e os criados se moviam como sempre. Mas Theo não estava como sempre. Ele olhava para cada parede, cada coluna, cada canto do castelo, como se qualquer um pudesse esconder uma porta. A primeira escolha, sem mentir. Quando Theo ia levantar, o rei disse: "Hoje você vai estudar com o mestre a manhã inteira." Theo congelou. Estudar significava perder o tempo mais importante do dia. A primeira ideia que veio foi mentir, dizer que estava doente, inventar qualquer desculpa. Mas Theo lembrou do que Loomis disse, que portas só se abrem quando querem ser abertas. E então Theo percebeu: a primeira porta que precisava se abrir era dentro dele. Ele respirou e disse a verdade. "Pai, posso estudar depois do almoço? Eu preciso caminhar um pouco hoje. Minha cabeça está cheia." O rei olhou por um tempo. Theo achou que seria um não, mas o rei assentiu. "Tudo bem, mas volte antes do almoço." Theo quase sorriu alto demais. A porta que não queria ser aberta. Theo correu para o jardim. Foi direto ao canto onde o muro sempre parecia mais frio e mais silencioso. Ele tirou a chave e encostou na parede. Nada. Tentou de novo. Nada. Theo franziu a testa. "Loomis!" A voz dela apareceu baixinho, como vento entre folhas. "Você está tentando abrir a porta como se fosse um prêmio, Theo." Theo engoliu seco. "E não é?" Loomis respondeu. "Não, é um pedido." Theo encostou a mão na parede e falou com sinceridade. "Eu preciso entrar porque alguém lá dentro precisa de ajuda." A chave esquentou. O muro pareceu respirar e uma fechadura apareceu no meio das plantas. O corredor das folhas e o guardião. Theo colocou a chave, girou. Clec! A parede abriu. Do outro lado havia um corredor feito de folhas vivas, verdes e douradas. Cada passo fazia um som macio, como se o caminho estivesse feliz. No meio do corredor apareceu um coelho com olhos dourados e um vileste minúsculo. "Finalmente!" disse ele. Theo travou. "Você fala?" O coelho suspirou. "Claro! Você acha que só humanos falam?" Theo engoliu seco. "Desculpa."
O coelho se aproximou e apontou para o bolso. Você tem a chave de lua, então você é o portador. Theo ficou animado, mas o coelho o cortou. Entrar é fácil, difícil é sair, sendo a mesma pessoa. Qual seu nome? Theo perguntou. Tilo, guardião da primeira porta. O primeiro teste. A verdade. Tilo guiou Theo até uma clareira redonda. No centro havia uma porta sozinha, sem parede, sem casa, sem nada. Uma placa dizia: Porta do primeiro teste. Theo sentiu a garganta apertar. Qual é o teste? Tilo respondeu: dizer uma verdade que você nunca disse para ninguém. Theo ficou em silêncio, o tipo de silêncio que pesa. Ele olhou para a porta e finalmente sussurrou: Eu tenho medo. A porta brilhou. Tilo perguntou: Medo do quê? Theo respirou fundo. Medo de não ser bom, de ser só um menino fantasiado de príncipe, de decepcionar meu pai. A maçaneta se mexeu sozinha e a porta abriu. A cidade esquecida e o rei Trinca. Do outro lado havia uma cidade, linda, mas sem cor. As casas eram bonitas, mas apagadas. As ruas eram limpas, mas tristes. As pessoas andavam sem conversar, sem olhar. Tilo falou: Bem-vindo à cidade esquecida. Theo perguntou: Por que ela é assim? Tilo respondeu: Porque as portas daqui foram fechadas por medo. No centro da cidade havia um castelo pequeno coberto por correntes, e no topo uma figura observava. Um homem alto, com uma coroa de ferro e olhos frios. Tilo sussurrou: Rei Trinca, o rei do medo. Mira, a menina do desenho. Eles caminharam por uma ruazinha estreita. Lá, uma menina estava sentada numa escada desenhando. O desenho era colorido, muito colorido. Theo se aproximou. Oi! Ela olhou. Os olhos dela pareciam vivos, diferentes do resto da cidade. Você é do castelo de cima? Theo piscou. Castelo de cima? Ela apontou como se o castelo dele fosse uma lenda. Theo sorriu. Meu nome é Theo. Eu sou Mira, disse ela. Tilo sorriu baixinho. Ela ainda sonha. O segundo teste. Abrir sem chave. A voz de Lume surgiu. Theo, o segundo teste é abrir uma porta sem usar a chave. Theo arregalou os olhos. Como? Tilo apontou para uma casa pequena. A porta estava rachada e velha. Mira sussurrou. Essa porta nunca abre. Theo colocou a mão na madeira e disse: Eu não sei se consigo. Nada. Então ele respirou e falou de verdade. Eu posso falhar, mas eu vou tentar. A porta tremeu. Theo continuou. Eu tenho medo, mas não vou deixar o medo mandar. Crec! A porta abriu. Mira arregalou os olhos. O presente, o sino de vidro. Dentro da casa, uma senhora idosa estava sentada. Quando viu Theo, ela chorou. Eu pensei que ninguém mais abriria essa porta. Theo ficou sem saber o que dizer. A senhora disse: Eu tinha medo de sair e um dia
Eu esqueci como era sair. Então ela pegou um objeto e colocou na mão de Theo, um pequeno sino de vidro. Leve isso. Ele toca quando você estiver sendo corajoso de verdade. Theo segurou. O sino não tocou. Ainda. O rei Trinca percebe. No castelo, preso por correntes, o rei Trinca sentiu. Ele apertou o braço do trono. Alguém abriu uma porta. A sombra dele se mexeu como se fosse viva. Ele se levantou. Isso não pode acontecer. E começou a descer. Na cidade, o ar ficou mais pesado. As pessoas baixaram a cabeça. Tilo puxou Theo. Temos que ir. Mira correu junto. Eles chegaram numa praça. No centro havia uma porta feita de espelho, e nela estava escrito: Porta do que você esconde. Tilo sussurrou. Uma prova que nem todo portador passa. Mira falou baixinho. Essa porta assusta até adultos. Theo olhou para o reflexo, mas o reflexo dele não sorria. O Theo sombrio. Theo entrou. Do outro lado, havia o quarto dele no castelo, mas distorcido. As sombras eram maiores, o teto parecia mais baixo, e no centro estava Theo. Só que com olhos frios. Esse Theo olhou e disse: Você não quer ajudar ninguém? Theo travou. Eu quero sim. O Theo sombrio riu. Você só quer ser lembrado, quer que te aplaudam, quer ser herói. Theo tentou negar, mas o Theo sombrio apontou. Então, por que você gostou quando te chamaram de portador? Theo ficou em silêncio, porque ele tinha gostado. A verdade feia e o sino. A voz de Loomis apareceu. A coragem também é admitir suas partes feias. Theo respirou com os olhos marejando e disse: Sim, eu gostei de me sentir importante. O Theo sombrio parou de sorrir. Theo continuou: Mas eu não quero ser herói para ser aplaudido. Eu quero ser bom, mesmo quando ninguém vê. O Theo sombrio rachou como vidro. E então, tim! O sino de vidro tocou. O Theo sombrio virou poeira de sombra. A porta de espelho abriu. Theo saiu. Tilo olhou admirado. Você passou por você mesmo. A última porta e o ataque do medo. O rei Trinca apareceu na praça. Agora ele estava perto. Ele olhou para Theo. Um príncipe. Theo ficou firme. O rei Trinca riu. Príncipes são criados para obedecer. Theo respondeu: Eu sou criado para proteger. Atrás deles havia uma porta enorme e acima dela, a porta do coração do reino. Tilo sussurrou: Essa é a última. Loomis apareceu. Essa porta só abre com uma escolha. A escolha: perder a chave. Loomis explicou. Você pode abrir essa porta com a chave de lua. Theo sentiu esperança. Mas Loomis continuou. Só que se fizer isso, a chave desaparece. Theo congelou. A chave era tudo que provava que aquilo era real. Theo olhou para Mira.
para as pessoas sem vida, para a cidade cinza. O rei Trinca provocou. Você vai falhar, vai errar, e quando errar, todos vão rir. Tel sentiu medo, mas respondeu: Eu tenho medo, mas eu escolho tentar. Tel colocou a chave na fechadura, apertou firme e sussurrou: Obrigado. Girou. A chave brilhou e virou poeira de luz. A porta abriu. O rei Trinca gritou: Não! E correu para dentro. O coração do reino. Dentro havia uma sala enorme, cheia de espelhos, mas não eram espelhos comuns. Cada espelho mostrava alguém lembrando de um sonho, uma criança aprendendo a andar de bicicleta, uma mãe abraçando o filho, um velho cantando, uma menina desenhando. Tel ficou emocionado. A luz tocou o rei Trinca. A coroa de ferro se partiu e ele caiu no chão. Por baixo do medo havia um homem comum, chorando. Eu só queria que ninguém se machucasse, ele disse. Tel respondeu: Mas você tirou a vida deles. O perdão e as cores voltam. O homem olhou para Tel. Você vai me prender? Tel respirou. Não. O homem arregalou os olhos. Tel continuou. Eu vou te libertar. O rei Trinca começou a desaparecer como fumaça e, antes de sumir, sussurrou: Obrigado. A sala brilhou e a cidade começou a mudar. As ruas ganharam cor, as casas ficaram douradas, as pessoas começaram a conversar, portas começaram a aparecer. Mira gritou: Eu consigo ver! Tilo sorriu. O reino acordou. O adeus de Lumis, Tilo e Mira. Tel sentiu alegria, mas também saudade, porque a chave tinha ido embora. Lumis apareceu. Você fez o que precisava. Tel perguntou: Eu nunca mais volto? Lumis respondeu: Você não volta pela chave. Você volta quando uma porta te chamar. Tilo entregou a Tel um botão de madeira com símbolo de lua. Isso não abre portas, disse Tilo. Então para que serve? Tel perguntou. Para lembrar você de que coragem existe. Mira segurou a mão de Tel. Promete que no seu castelo vai deixar as pessoas sonharem? Tel ficou sério. Eu prometo. O novo príncipe. Final. Tel atravessou a porta de volta e acordou no quarto. O sol já estava alto. O castelo parecia normal, mas Tel sabia. Tudo tinha mudado. No café, o rei disse: Você parece diferente. Tel respondeu: Pai, eu quero ser um príncipe que conhece o mundo, que ajuda, que escuta e que não tem medo de errar. O rei ficou em silêncio e então sorriu pequeno. Então você começou a crescer. Naquela noite, Tel perguntou ao pai: O senhor tem medo de alguma coisa? O rei respondeu: Tenho, de não ser um bom pai. Tel abraçou o pai e ouviu um som baixinho. Tim! O botão de madeira brilhou. Tel entendeu. O reino das portas escondidas não era só um lugar, era algo que vivia dentro de qualquer pessoa que escolhe coragem. E antes de dormir, Tel sussurrou: Se existir mais alguém preso no medo, eu vou encontrar a porta. E por hoje é isso. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até mais!